Ó, hoje é dia de estreia para o América, Atlético e Cruzeiro na Copinha. O América enfrenta o Capital do Distrito Federal. O jogo começa 3h15, então daqui a pouquinho. O Cruzeiro também enfrenta o Capital, só que de Tocantins. E o Atlético enfrenta o Dimon do Mato Grosso. É isso? Do Maranhão, às 7h30 da noite. Lembrando, o Coimbra jogou ontem e venceu o ABC de Natal por 5-0. 5-0. Atenção esse time do Coimbra, hein? O ano passado foi no Campeonato Mineiro, Valor, sopra pra mim. Vice-campeão do Campeonato Mineiro, foi isso? Contra o Cruzeiro. Sub-20. Então, assim, é uma turma que tá trabalhando muito bem. Atenção esse pessoal, hein? Atenção. Essa fase da Copinha é muito chata. Aqui, a gente tem... Ô, Andrezão, tem um destaque aí de cada time? Você que é chato, cara. De cada time, então manda aí pra gente. A fase boa é a Vamos outra lá. fase. Vamos lá, na tela. Cadê? O Valuzão vai falar pra gente a respeito da expectativa que gera pra gente toda essa copinha. Vamos lá, de Cruzeiro, cadê? Tá aí a turma do Cruzeiro. Ah, tem uma turma aí que já é conhecida, hein, Valor? Fernando já esteve presente lá nos profissionais, o Joseph também, especialmente com o Pessolano, em 2022. O Juan Índio, ainda não, o Guimeira já, enfim. Uma turma aí que vai ser comandada pelo Seabra, né? Cruzeiro que está no grupo 28, a Copinha, Copa São Paulo. Pouco time, hein, Thiago? Graças a Deus. 32 grupos, graças a Deus. Eu adoro, mesmo, amo a Copinha. Eu também gosto, mas eu gosto da segunda fase em diante. Ontem eu trabalhei em São Paulo e Porto Vitória. Isso. Foi 5-1. Nossa, mas me deu dó do goleiro do Porto Vitória, cara. E da zaga. O início ainda tem alguns times que são muito abaixo, mas a partir das próximas fases é importante lembrar que a maior parte desses jogadores, novamente, assim como foi o ano passado, o Cruzeiro vai com um time ali na faixa de 17. Ali o Joseph é a exceção, mas a maior parte do Cruzeiro são de jogadores com 17... Ou seja, que teriam idade ainda para o sub-17. Exatamente, né? exatamente. O último ano de 17. O intuito de ganhar maturidade nessa molecada e até para isso poder ser um fruto colhido lá na frente na formação do profissional. De 17 anos, ele tem 26 gols em 42 jogos pelo sub-20 do Cruzeiro. É que a diferença do cara que tem 23 pro cara que tem 26 anos, ela quase não existe. Agora, a do menino que tem 17 pro menino que tem 20, ela é muito grande. Nós estamos falando de um menino que nem atingiu ainda a maioridade, de um garoto que ainda está em formação do ponto de vista físico. Ele tem 26 gols em 42 partidas pelo sub-20. Bom nesse moleque, é um fenômeno. Tá de olho sim, já tá de olho nele há um tempinho já, a torcida do Cruzeiro gosta muito. Tem o do Atlético aí, ô André, pra gente colocar? Vamos lá. Tá aí, ô Brenão, quem que você destaca aí? O que você pode falar dessa turminha aí turminha do barulho, também é uma turma jovem, né? A turma aí, principalmente, o Vitinho aí. O grande nome é o ISEP, né? Que a torcida do Atlético tá curiosa para ver e a diretoria também tá de olho no ISEP e no Vitinho, porque eles podem ser, inclusive, relacionados para o time profissional já após a Copinha. Então são os dois nomes que o Atlético tem foco e eu acho que o torcedor quer ver. É o ISEP e o Vitor Gabriel, né? E o Vitinho, lateral direito, né? Que no elenco hoje do profissional é uma posição que ainda se questiona um pouco as opções que o Filipão tem, né? Renovou com o Mariano e com o Saravia, mas estão longe de ser uma grande unanimidade, assim, para o torcedor, né? O Mariano já com a idade avançada, o Saravia oscila bastante, né? Então, uma expectativa grande do Vitinho, de repente, ser eventualmente, né, no futuro, aí, a solução do Atlético na lateral direita. Agora, Thiago, você não vai falar dos números do ISEP, não? São bons. Só do Fernando que você vai falar? Não, são muito bons. É que o Fernando tinha quantos gols em quantos jogos? 26 em 42 jogos. 26 em 42? Partida, né? Muito forte também. E outra coisa, o ISEP com 17 anos joga pelo Sub-17. O Fernando jogava numa categoria superior à idade dele. Mas eu acho que os números do ISEP vai ser a primeira oportunidade dele no Sub-20. Eu acho que os números do ISEP são muito bons. O ISEP, uma grande pra mim, competição, né? Inclusive, eu acho que o ISEP talvez seja a principal joia do futebol mineiro hoje. Eu trato ele desta forma. Mas eu fiquei surpreso com um jogador de 17 anos que joga o Sub-20 e tem um número de gols tão grande.
tão grande. É por isso que eu fiquei surpreso de E fato. não é qualquer tipo de gol, né? Aqui, o Ian me lembra o Savinho. Acho que daqui a pouco a gente vai falar do Savinho, mas o Ian me lembra o Savinho. Fisicamente ou bola? Fisicamente. Tem do América? Do América aí também, que já teve a oportunidade, né? E lembrando, o América tem esse perfil mesmo de mandar times fortes para brigar por títulos. O América sempre tem essa ideia de colocar em campo na Copinha algo que não tenha acontecido com o Atlético e Cruzeiro, que tem levado a idade abaixo do que é permitido. Leva uma categoria abaixo. Dando oportunidade. É claro que Atlético e Cruzeiro também pinça jogadores de 19 anos, que está no seu último ano de sub-20, mas o América, ele vai forte. Lembrando, o América foi finalista no ano passado. Um jogo pesado contra o Palmeiras, um jogo decidido ali nos últimos minutos. Né? O jogo estava indo prorrogação. E semifinalista em 2022, só me engano. Semifinalista, né? Semifinalista em 2022, exatamente. 23 finalista, semifinalista em 2022. Então o América sempre entra muito forte. Mais uma vez aí, grandes talentos do América aí para tentar buscar o título da Copinha em mais uma oportunidade. Então aí, grandes destaques. E aqui, ô André, eu falei do Savinho, ontem ele marcou um dos gols contra o Atlético de Madrid. Aí a gente estava falando dele aí, ó, Savinho, ponta do Girona, e segundo o site de estatísticas, SofaScore, o melhor brasileiro sub-20 nas ligas europeias. O Breno, sempre vem o chororô do torcedor do Atlético quando se fala dos valores do Savinho. Mas eu acho que é uma coisa que faz parte da vida, o Atlético precisava do dinheiro, o Atlético passou e ainda passa por questões financeiras muito apertadas. É positivo ver o menino brilhando e está arrebentando, que continue arrebentando e gerando bons frutos para o futebol brasileiro e mundial. Só vale lembrar que a situação financeira do Atlético forçou o Atlético a vender o Savinho, né? Se tivesse numa situação mais confortável, seguraria ele. Agora, eu fico vendo ele jogando lá no Girona, né? E claro, o nível de pressão é bem diferente do nível de pressão aqui no Atlético, principalmente para esses jovens, né? É algo que é cultural no Atlético, que atrapalha muito o desempenho de vários jogadores, sabe? Então lá ele tem uma tranquilidade, você vê, ele está se desenvolvendo bem, tem se destacado inclusive em clássicos lá, e aqui a situação foi diferente, criou-se já uma situação de que ele era a grande estrela do Atlético e mal tinha ainda estreado no time do Atlético. Eu acho que foi um peso muito grande para ele, uma situação que foi difícil para ele lidar aqui. Ô Brenão, tá aí os números dele na tela aí pra gente aí, ó, o Savinho tá com 19 anos, é o brasileiro sub-20 com maior nota no SofaScore, 7.24, nas top 5 ligas europeias, 23, 24, são 19 jogos, 5 gols, 5 assistências, ou seja, em 19 jogos, participação em 10 gols. Dólar, é um talento, né? E mais do que isso, né? Assistindo aos jogos do Girona, a gente nota o Savinho muito à vontade na equipe, um jogador que a qualidade técnica mesmo fica muito nítida em campo, né? Ele tem o drible fácil, o cara é muito veloz, ele tem realmente tudo aquilo que se espera de um jogador da posição, né? Consegue finalizar, ali tinha um número destacado, né? Que a maioria das finalizações dele no alvo. Então ele está fazendo uma temporada maravilhosa mesmo no Girona. E quando você vê ele jogando, você vê que ele tem tudo para ser lapidado e realmente se tornar um jogador de elite. Se vai virar, ainda vai depender de alguns fatores. Hoje ele já está se destacando muito bem numa liga das mais importantes, mas num time pequeno, igual o Breno falou. Ainda tem degraus para ele subir na Europa e realmente virar um jogador de elite, mas está mostrando que tem tudo para ser um jogador aí para a gente pensar até quem sabe em seleção brasileira. Só reforçando, ele hoje está no Girona, que é líder do Campeonato Espanhol, Isso. ao lado do Real Madrid. Um clube pequeno, mas fazendo uma grande temporada. A questão ali de pontuação é a mesma, o Girona só perde para o Real Madrid por causa do critério de desempate lá na Espanha, que é o confronto direto. Então o Real Madrid ganhou do Girona no primeiro turno, então o Real Madrid é o líder hoje, mas ao lado do Girona. Então tá mostrando um desempenho pesado, acabou o primeiro turno agora, tá mostrando um desempenho de encher os olhos o garoto Savinho. Por falar em talento jovem, o Gabriel Veron, tem um vídeo dele que o Cruzeiro acabou de publicar, tá aí pra gente, Andrezão? Coloca aí pra gente o vídeo que o Cruzeiro acabou de publicar aí, Gabriel Veron, lá na Toca da Raposa.
Acho que eu tô com as melhores sensações possíveis, com sensação incrível de felicidade, de gratidão pelo clube, por essa oportunidade. Espero que possamos ganhar muitas coisas boas esse ano e que eu possa honrar essa camisa aqui da forma que ela tem que ser honrada. Recebi muitas mensagens, muito carinho e acompanhei bastante também. Creio que posso fazer muitas coisas para que possa receber o apoio dela da forma que elas merecem e que possamos conquistar muitas coisas boas esse ano. Muita dedicação, muito trabalho e que eu vou dar o meu melhor dentro de campo sempre para que todos os jogos possamos sair com a vitória e consequentemente ganhar títulos. A camisa ali é cara, viu, Valor? Desumilde aquela camisa ali. A camisa ali é cara. A camisa que chegou é cara. É bem cara. E a outra é pesada. Ele apareceu com duas camisas, uma cara pra caramba e uma pesada. Ele tá pronto para ser titular do Cruzeirão? Esse aí vai ter que trabalhar. O Verón é um jogador que precisa de recuperar-se na carreira, né? Saiu muito em baixa do Porto, mas é jovem, com muito potencial e ele precisa realmente de levar para o campo tudo isso que ele falou aí no vídeo. Né? O Gabriel Verón, de 21 anos. Só ainda com relação à Copinha, rapidamente, uma informação que chegou aqui para mim. O Amorim, atacante do Coimbra, de lado, está sendo observado já de perto por clubes aqui, pelo Atlético. Tem gente do Atlético de olho no Amorim, atacante de beirada do Coimbra, atacante realmente com muito potencial, esse jogador sendo acompanhado de perto, viu? Foi um dos destaques da equipe do Campeonato Mineiro, né? E agora, cara, eu adoro a Copinha, velho. Adoro a Copinha. Eu gosto de acompanhar a Copinha. Cara, eu acho que nem isso. E sobre isso aí é uma coisa pra gente fazer uma reflexão maior sobre investimento no futebol de uma forma geral, investimento no esporte de uma forma geral, porque a gente vê o quanto os times da prateleira A e B, os 40 times, estão acima do restante do Brasil. É algo semelhante, tomadas as devidas proporções, quando a gente começa a analisar o futebol feminino, quando a gente vê a discrepância, às vezes, de um time mais qualificado dentro do futebol feminino e um outro que vai estar disputando o mesmo campeonato e você vê aquela discrepância. A Copinha, ela abre essas portas e aí você vê que o investimento que é imposto pelas 40 grandes equipes do futebol brasileiro é um abismo que existe contra um time igual vai lá jogar com Primavera, com os times que você... O Picos, né, que tá jogando o Porto agora, Vitória que jogou ontem. Mas o Elton, por isso que eu acho que quando a gente tem uma competição com tantos times, ela escancara essa diferença. A Copa do Brasil, ela escancara essa diferença nas primeiras fases. Também, sim. Então, eu acho muito gostosa a Copa do Brasil, especialmente a partir das oitavas de final. Porque eu acho que aí o futebol fica mais competitivo, mais disputado, porque é difícil ter um time que é talvez considerado bem abaixo de outros nesta fase da competição. Então, assim, eu acho que quando a gente faz uma competição inclusiva, e é legal que tenhamos competições inclusivas que incluem o Brasil inteiro, ela escancara a diferença entre os melhores e os piores. Isso vai acontecer naturalmente. Acontece isso aqui, acontece isso na Inglaterra, acontece isso em todos os lugares do mundo. Infelizmente, essa é a forma que acontece no futebol. Então, assim, eu não consigo me sentir tão atraído nesses primeiros jogos. Mas eu me sinto muito atraído, especialmente pela segunda fase, que ainda tem alguns confrontos desse nível. Mas a gente vai ver confrontos melhores. E a gente vê times menores muito bem na Copinha. O Ferroviária de Araraquara é um baita time de base. O Coimbra não é um time grande como profissional, mas é um baita time de base. Então, assim, a gente vê muitos times que focam muito na base e que conseguem transformar a Copinha numa competição ainda mais agradável de se assistir. Olha só, a informação que acabou de chegar pra gente, o voo do Romero tá atrasado, faz parte, tá atrasado, mas já tá chegando. Mas quem já chegou, o William já tá aqui em Belo Horizonte, acabou de chegar, tem representação do Cruzeiro amanhã, lateral William, e também o Ramiro, os dois jogadores aí do Cruzeiro que já chegaram. Ramiro, que na temporada passada sofreu com uma lesão. Valusão, expectativa para esse retorno, para utilizar ele de uma forma mais intensa na atual temporada? Como que é a questão de contrato dele? Você tem isso, Valu? Sim, o Ramiro tem contrato até o final desse ano, né? 2024? Sim. E é um jogador que vai entrar nessa disputa, né? Quando o Ramiro
se machuca, ele era titular no Cruzeiro, estava sendo bem utilizado ali pelo Pepa ainda, né? É quando acontece aquele desmanche, né, do meio campo do Cruzeiro, que estava bem entrosado. Então é mais um jogador que vai entrar ali nessa disputa também para o meio campo, né? Ô Dolo, é bom a gente, às vezes cai a ficha nossa que a gente pega assim, caramba, tem um Ramiro ainda nesse time e que era uma peça importante. Ou seja, a gente não pode destacar a utilização de um jogador que foi importante em determinado momento da temporada. Então, é mais uma peça para rechear esse meio campo do Cruzeiro que está se mostrando ativo. A única questão aí é que ele vem de uma lesão muito grave, né? Então todo jogador que passa por essa situação, quando ele está voltando aos treinos, tem que ter primeiro uma cautela para ele realmente se recuperar e ver se ele vai conseguir dar sequência, porque são lesões que acontecem muito de ter uma nova lesão logo em sequência, de machucar de novo, né? E aí tem que avaliar como é que esse cara volta, né? O Ramiro, se ele voltar, conseguir realmente jogar o que sabe, ele pode ser útil para o Cruzeiro, tanto que ele era titular quando ele machucou. Mas ainda tem que avaliar exatamente a questão médica dele para ele ter não só, não ser apenas clinicamente liberado, mas também ficar bem fisicamente na questão do preparo físico e de recuperar tecnicamente, porque é muito tempo parado, né? Ô Brenão, para falar do Atlético, ontem, olha só, foi dia 16 que o Atlético já tinha praticamente colocado que o Johan não faria mais parte dos planos, dia 16 de dezembro. E ontem, oficialmente, o Johan se despediu do Atlético. Mas eu queria saber de você se você acredita que mais peças devam chegar no Atlético até o início do Campeonato Mineiro ou não. O Atlético vai trabalhar com essa turma que está aí. Não, eu acredito que o Atlético ainda contrata pelo menos mais 2 jogadores aí. Mas vale lembrar para o torcedor que o Atlético focou na continuidade. O Atlético terminou a temporada com o 3º lugar no Campeonato Brasileiro e com um time muito bem articulado pelo Filipão. E ainda, dentro do Atlético, eu acredito que ali tem alguns reforços que podem aparecer nessa temporada. Aí eu estou falando do crescimento do Edenilson, do crescimento do Igor Gomes, que foi ali sempre um jogador entrando no segundo tempo, mas eu acho que ele pode dar mais para o Atlético. O próprio Patrick, que eu falei aqui que poderia ter saído. O Allan Kardec ficou muito tempo machucado, né? E o Atlético agora vai dar uma condição para ele poder jogar nessa temporada. O Zarate teve altos e baixos, teve aqueles problemas pessoais e se recuperou. Então, eu acho que o Atlético está bem servido com mais 2 peças, pelo menos. Então vamos aguardar. E é claro que a gente aqui dos Donos da Bola vai estar ligadão para saber quais as novidades do mercado no futebol mineiro. E amanhã a gente traz todas as entrevistas que o Gabriel está recolhendo lá no Aeroporto Internacional de Convista. Amanhã. Beijo. E amanhã tem a representação do Cruzeiro, hein? O Atlético é só no dia 8. Beijo. Fui. Brenão, obrigado mais uma vez. Dola, aquele abraço. Ó, beijo para essas 2 figuras aqui maravilhosas.